o nosso encontro, primeiro encontro, então, do nosso ano, é o item 26, estresse, né, que é um tema bastante atual e importante, e nós ficamos mais centrados em relação a esse tema no livro Conflitos Existenciais, no capítulo 16, mas em outros momentos a benfeitora Joana de Anjos também nos brinda com questões e reflexões em torno do tema. Dias Gloriosos, entre outros livros, também falam sobre o tema. E é um tema realmente significativo, já que vivemos, de uma certa maneira, num mundo que é estressor, né? A gente está numa dinâmica que envolve muito desempenho, excesso, resultados, um tempo acelerado, ou seja, uma série de características que acabam, de uma maneira, favorecendo o estresse, né? Que a gente sabe que o estresse é uma reação natural do organismo, que ocorre toda vez que a gente se sente numa situação de perigo ou de ameaça, porque realmente, né, o corpo interpreta essa ameaça como algo que pode ferir a nossa integridade, né, pôr em risco a nossa vida. Então, esse mecanismo é uma forma de nos colocar em estado de alerta, né, ou de alarme, provocando reações físicas e emocionais como uma forma de defesa, como é o caso do cortisol, que é um dos elementos que é liberado no estresse, que ele ajuda a esses momentos. Se tu é gravemente ferido, arranhões, machucado, o cortisol ele ajuda a tu poder reagir, cicatrizar melhor as feridas, né? Mas, de uma certa maneira, na medida que isso se dá num volume muito grande, né? Isso acaba sendo prejudicial, às vezes, e benéfico. Então, a reação ao estresse é uma atitude biológica necessária para a adaptação a situações novas, né? E a tendência, ao que se espera, né? No caso de um organismo, de uma pessoa saudável, é que a pessoa pode retornar rapidamente ao estado normal depois do momento de tensão, ou seja, aconteceu um sistema de alarme, foi ativado por algum perigo, e passando aquele momento, né, de estresse, se espera que eu possa, de uma maneira, me estabilizar novamente, me harmonizar e voltar num estado de tranquilidade. Mas isso não acontece no caso de uma pessoa que sofre com o estresse, né? Que, no caso do estresse crônico, tem o estresse agudo, que é nesse momento de tensão iminente aí, que desperta então, todas as defesas e sinal de alerta, e tem o estresse crônico, que acaba sendo um estado permanente de tensão, né? E é altamente tóxico, né? Porque esses hormônios que são liberados, como o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, né? Começam a ser liberados sem freio, né? E aí isso vai prejudicar uma série de quadros negativos, né? Porque a gente sabe que as suprarrenais elas produzem esses hormônios que são necessários nesse momento, mas na medida que ele é liberado de uma forma permanente, ao longo prazo ele potencializa, né, o risco de hipertensão e arritmias cardíacas, porque eles vão reduzindo o calibre dos vasos, né? E o cortisol também faz o organismo harmonizar triglicerídeos, e essa gordura vai alterando as respostas dos receptores de insulina, e isso impede daí que o hormônio se encaixe neles como deveria. Então, isso vai provocando uma resistência à insulina, a gente chama de resistência insulínica, que pode levar ao diabetes, né? O diabetes. Então, esse é um outro consequência do estresse por causa do cortisol,
Também o cortisol acaba provocando a diminuição da função dos leucócitos, que são essas células de defesas, deixando o organismo à mercê de vírus e bactérias. Então, a gente vê assim que o excesso, né, de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, vão criando toda uma perturbação metabólica, né? Existem outros efeitos ainda negativos, né, dessa tensão, desse excesso de tensão no organismo, né, que é a queda de desempenho cognitivo, a disfunções da tireoide, problemas de pele, disfunções erétil, né, ou menor reprodução, função reprodutiva, rigidez muscular, problemas gastrointestinais, ossos enfraquecidos. Então, tem uma série de sintomas e processos que vão vindo com o estresse, né? Cada vez. E a gente está numa sociedade onde a gente vive sob tensão, sob pressão de várias formas, né? E isso, de uma certa maneira, então vai gerando esse campo desfavorável que gera o estresse, né? Então, geralmente, né, esse processo, né, de chegar ao estresse crônico, ele é dividido em fases, né? Geralmente se divide em 3 fases, alguns autores em 4 fases, né? Que representam esse estado de estresse. A primeira fase é a fase de alerta, né? Então, é uma fase onde as mãos e os pés podem ficar frios, a boca seca, pode dar dor de estômago, tensão e dor muscular, por exemplo, na região do ombro, pode ter o aperto da mandíbula, né, o ranger dos dentes, roer unhas, ponta de caneta, pode ter diarreia, insônia. E a característica mais marcante são os batimentos cardíacos acelerados, né, a respiração ofegante, o aumento súbito também e passageiro de pressão sanguínea e uma agitação, né? Então, esse tipo de efeitos que se tem nessa fase, né, de alerta, né? Então, o que acontece? O chamado eixo hipotalâmico, que envolve a hipófise suprarrenal também, então o eixo hipófise suprarrenal, formando todo esse eixo, é acionado, secretando esses hormônios que vão ativar o funcionamento orgânico como um todo, né? Então, o hipotálamo aciona o sistema autônomo simpático para liberar a noradrenalina pela suprarrenal, aumentando a energia, né? Ao mesmo tempo que a corticotropina, que é segregada pela hipófise, e que atua sobre a suprarrenal para liberar também a adrenalina e o cortisol. Então, todos esses hormônios são ativados nessa fase aguda, né, de alerta, né, que é a primeira fase assim, do estresse, né? Então, nesse momento, o desempenho da pessoa continua alto, o cérebro está ágil, né, porque ele precisa ter uma prontidão de resposta, né? Mas o organismo tem que se esforçar para voltar ao equilíbrio, né? Então, quando o estímulo hipófise suprarrenal se interrompe por um mecanismo de feedback negativo, os hormônios suprarrenais agem de volta no hipotálamo, inibindo, assim, restabelecendo a homeostase. Tão logo desapareça, né, aquilo que causou a reação estressora de adaptação. O coração então, que acelerou, os músculos que tensionaram começam a voltar ao normal. Então, a tendência é isso, né? Mas, quando isso não ocorre, começa uma segunda fase, que é a fase de resistência, né? Essa fase de resistência, que é um segundo momento, né? Começa a pessoa a ter problema de memória, começa a ter mal-estar generalizado, os formigamentos nas extremidades das mãos do pé, também é uma coisa que pode acontecer, o desgaste físico, a sensação de desgaste, de cansado,
de cansaço se torna mais constante. Pode haver mudança de apetite, problemas de pele, hipertensão arterial, cansaço, como eu falei, constante, gastrite, né? Tudo isso também pode acontecer também nesses momentos. Então, são coisas que vão começando a ter nessa fase de resistência. E também, junto com isso, né? Deixa eu só abrir aqui para o pessoal que está chegando agora. Aqui tá. Fora isso, né? Pode ter, além de gastrite prolongada, pode ter tontura, sensibilidade emotiva excessiva, a pessoa fica com alteração de humor. Pode também haver uma certa obsessão, né? Uma certa preocupação com o agente que gerou o estresse, né? Então, a pessoa fica presa naqueles estímulos com receio e defensiva. Pode haver uma irritabilidade excessiva e toda essa perda, né, de apetite sexual por causa do cansaço, de interesse em relação à resposta mais ativa frente aos estímulos da vida, né? Tudo isso já está na fase da resistência, né? Nesse momento, quando há uma crise daí mais aguda, o coração pode sair pela boca, a cabeça começa a doer, as pupilas dilatam, pode haver suor correndo pelo corpo, né? Tudo isso acontece porque na fase da resistência, né? O organismo vai fazer um esforço para manter o equilíbrio de uma maneira maior, né? Mas não está conseguindo ser eficiente. E aí as reações neuroendócrinas, elas recomeçam. O que havia sido retrocedido antes começa de uma maneira desorganizada. E vem mais uma dose de cortisol, né? Que é liberada na corrente sanguínea, anunciando que o organismo está se defendendo bravamente. Né? E às vezes é só a semana que se inicia. Então, muitas vezes, o início da semana, né, muito tenso, muito cheio de coisa, a pessoa já acorda com muito volume de atividade, dá café para as crianças, leva no colégio, tem que ir para o trabalho, faz isso, faz aquilo, dá preocupação com coisas que tem que dar uma resposta, né? Tudo isso acaba, de uma certa maneira, levando a pessoa já a movimentar uma resposta ansiogênica, estressora maior, né? Então a gente começa a ter uma vida, né, estressora, né? Porque esses corticoides, né, têm uma importância primária nos estados de estresse para defender o organismo e ajudar a reequilibrar. Mas, na medida que a gente está sob tensão, sob pressão, e o organismo interpreta a vida como ameaçadora, né? Então ela começa nessa ativação fisiológica contínua, em função de a gente entender o mundo como estressor, e isso vai poder realmente criar essas mudanças metabólicas e alterar a nossa integridade neuronal, tornando o organismo cada vez mais suscetível à doença, né? Então, essa fase de resistência, ela pode ser prolongada por semanas, até por anos, né, gente? E o organismo ali, ó, tentando resistir, combatendo, né? Mas a gente sabe que a capacidade do organismo de se restabelecer, ela não é ilimitada, tem um limite, né? Então, isso vai cada vez mais deixando o corpo numa condição cada vez mais precária, mais perigosa. E se caso os níveis de estresse continuarem a subir, seja porque surgem novos elementos estressores, novos estímulos ameaçadores, né? Ou porque o organismo não está mais reagir de maneira adequada para reabilitar-se, né? A gente pode atingir então a fase de quase exaustão,
ou a fase de exaustão, né? Porque nessa fase de quase exaustão, os sintomas resultantes do desequilíbrio metabólico e neuronal vão se agravando cada vez mais, gerando as doenças inflamatórias, podendo gerar também doenças mentais que estão ali latentes, né, e com estresse, vão gerar ansiedade, depressão, entre outras, né? Então, principalmente, né, os transtornos de ansiedade e depressivos são os mais comuns, né, nessa fase de quase-exaustão, porque, de uma maneira, ela vai expressar, digamos, o sofrimento do nosso ego, né? Que está se esforçando para manter o equilíbrio, e pela fragilidade, pela ansiedade, pelo esse estado de tensão, vai, de uma maneira, também mobilizando forças inconscientes, né? Que vai serem despertadas cada vez mais com a fragilidade psicológica e física que a gente vai vivendo. A Joana de Ângeles, né, ela coloca, né, que há uma tendência, né, da gente recalcar os sentimentos agressivos contra nós mesmos, né? Só que esse recalque ele é perigoso, porque, de uma maneira, ela mantém uma atitude aparentemente adequada, externamente, conformista, parece que a pessoa está dando conta de tudo, está lidando bem com a vida, mas internamente, diz a benfeitora, que há uma instabilidade, às vezes uma rebeldia interna, que vai gerando, né, um sofrimento, e esse sofrimento psíquico, dado a tensão, dado a pressão, dado todo o estresse que eu estou vivendo, vai, diz a benfeitora, acumulando ressentimentos ou despertando paixões perturbadoras, ou gerando ambições também, movimentos que são formas de autodesamor, diz a benfeitora, né? E esse processo de autodesamor, como consequência, a Joana coloca, vão se transformar em toxinas cerebrais lá no cérebro, e que vão ser despertadas também pelas respostas hormonais, né? Então, tudo isso são questões que vêm junto, porque a dinâmica física e a dinâmica psicológica são muito interligadas. Então, o sofrimento psicológico e o sofrimento psíquico vão andando junto, um desperta coisa do outro. Então, o sofrimento psicológico vai resultar em reações fisiológicas, e também o sofrimento fisiológico, físico, vai também gerar uma fragilidade emocional, né, gente? Então, de uma certa maneira, tudo isso vai estar presente, né? E aí tem uma fase da exaustão, né? Que todos esses sintomas que antes eram mais não tão frequentes, né, começam a ser frequentes. Diarreias frequentes, as dificuldades sexuais aumentam, a insônia, tiques nervosos, hipertensão arterial confirmada, problemas de pele prolongados, mudança extrema de apetite, batimentos cardíacos acelerados, tontura frequente, úlcera, irritabilidade, impossibilidade de trabalhar, pesadelos, apatia, cansaço excessivo, a irritabilidade, a angústia, aquela emotividade, ficar hipersensível, perda do senso do humor, tudo isso envolve, então, essa fase de exaustão, né? Que é um perigoso acúmulo de tensão. E como há uma falha nesse esforço de superação do estresse, né? Então essas doenças físicas e mentais são agravadas, podendo realmente entrar num processo de colapso do organismo, né? Uma perda total do recurso do organismo, que vem gerando o óbito, né? Então a gente pode falecer de estresse, né? Embora a causa da morte não seja atestada como seja o estresse, né? Mas são os sintomas que o estresse gerou, como o infarto do miocárdio, o próprio câncer, um AVC, entre várias centenas de doenças
que são provocadas justamente com o comprometimento imunológico gerado pelo estresse, né? E que seriam evitados se tivesse condições de gerenciar o estresse a nível suportável, né? Então, isso é uma questão importante, né? A Maria Paula está aqui trazendo realmente, né, que o estresse crônico inflamatório, né, e realmente esse é um dado importante, porque a inflamação ela está ligada a uma série de doenças, né, gente? Os estados inflamatórios hoje em dia, ela é realmente um campo que favorece várias doenças, em especial essas doenças que eu falei, cardíacas, o próprio câncer está ligado à inflamação do organismo. Então, então, hoje em dia, também, junto com o processo, já adiantando um pouquinho, aos processos de uma vida mais saudável, né, que envolve a gente poder manter o estresse sobre uma condição suportável, né, que é se exercitar, né, caminhada, escrever. A Joana Dias fala da musicoterapia, né, que é uma coisa importante, rir, né, focar-se no agora, meditação, relaxar o corpo, exercício de respiração, massagem, yoga, hobby, tudo isso são coisas importantes para quebrar nosso ritmo de aceleração e de estresse, né? E uma das coisas que a gente tem que evitar são alimentos que geram inflamação, porque a inflamação realmente é algo extremamente perigoso para o nosso organismo, né? E tem alimentos que são favoráveis à inflamação e outros menos favoráveis. Eu até acho que eu tenho um livrinho que é gratuito, do PDF, sobre nutrição. Depois eu mando no grupo ali para vocês, que ela fala de todos esses alimentos que são, digamos assim, venenos, né? E que favorecem esses processos onde o estresse está ativado e que são perigosos para a saúde. Depois eu encaminho para vocês, tá bom? Então, a gente vê aí realmente o estresse como um grande desafio do nosso mundo moderno, né? O quanto realmente ele é uma questão fundamental, e onde entra, então, a síndrome de Bornau, né? Que é uma síndrome ligado ao trabalho, né? que envolve os esforços adaptativos prolongados, né? A esses estímulos, a tentar se adaptar a esses estímulos estressantes no trabalho, que resultam nesse estado crônico de esgotamento, conhecido como síndrome de Bornau. Ela está classificada no CID-10 de esgotamento, né? Como um estado de exaustão vital, né? Então, esse estado crônico de exaustão é muito comum hoje em vários profissionais, seja na área da saúde, de educação, ou outras profissões que exercem atividade laboral sob forte pressão emocional, né? Ou fontes crônicas e intensas de estresse, que acaba ultrapassando nossa habilidade de enfrentamento, né? Então, a consequência, né, do burnout é a falta de energia também, a irritabilidade, a fadiga constante, uma falta de perspectiva para o futuro, pode haver uma despersonalização, e a pessoa vai perdendo as características empáticas, não consegue responder mais adequadamente, né? Gerando indiferença afetiva no profissional, com o sofrimento do paciente, mas nem me importo mais com nada, né? O sofrimento do paciente não me toca mais, como se existisse uma barreira poderosa entre eles, né? Então, o profissional vai ficando indiferente à vida, não consegue mais reagir de maneira adequada, né? Então, de uma certa maneira, a gente vê assim, que todos esses elementos aí vão influenciar, né? Então, o ambiente profissional, o ambiente familiar,
a rede social, tudo isso pode ser fatores que favorecem, né, reforçar, a intensificar o estresse, né, se eu não conseguir ter apoio, ou são fatores de apoio. Tanto a família, o ambiente profissional pode ser fator de apoio, ou fatores que agravam, né, o meu estresse. Mas, independente desses fatores, né, a Joana de Ângeles, ela coloca que a personalidade do indivíduo é o fator mais importante, né, tanto na recuperação de sintomas como na abertura, na predisposição ao estresse, né? Ela vai dizer, claro, a gente sabe que o espírito ele é o herdeiro de si mesmo, né, a partir das várias reencarnações, e ele vai também acumulando no seu mundo íntimo o resultado de vários sucessos ou dificuldades, né, que ele vai enfrentando na sua caminhada evolutiva. E mesmo que ele busque alterar o comportamental, né, se ele realmente tem padrões internos desfavoráveis, né, essas paisagens internas vão criando um cenário negativo, desfavorável, né, que favorecem ele a gerenciar de maneira menos adequada a dificuldade do mundo. Ou, ao contrário, né, ele pode buscar recursos positivos, como a prece, o passe, a meditação, que vão ajudando, né, a recuperar, né, o bem-estar, readquirindo as condições favoráveis para poder, de uma maneira, ter um bom enfrentamento e uma capacidade de gerenciar aquela realidade estressora. Então, a gente vê assim, que há uma certa oposição entre uma personalidade resiliente, né? Então, porque a pessoa resiliente, ela adquiriu, ela conquistou justamente essa compreensão de fé, de confiança na vida, em si mesmo, né? De lidar com problemas de enfrentamento, ou seja, ela não só tem uma estrutura psicológica mais favorável, mais recursos internos, mas como ela passa pela situação mais fortalecida ainda. Diferente de uma personalidade que acaba tendo uma postura que não é resiliente, pelo contrário, né? Que é de uma maneira negativa, né? Então, a nossa benfeitora Joana de Ângeles, ela vai colocar até vários fatores, até de educação, aqui no Conflitos Existenciais, no capítulo 16, né? Que é o capítulo que fala sobre ansiedade, sobre estresse, né? Ela vai falar várias ocorrências aflitivas, né, que vão acontecendo, que também vão construindo uma identidade junto com aquilo que a pessoa traz do passado, né? Vão construindo uma personagem frágil, né? Uma fragilidade que vai não aprendendo a lidar com a vida, né? E aí a pessoa acaba tendo uma postura de olhar a vida, interpretar a vida como mais perigosa, mais ameaçadora. Até ele fala também de mães que são castradoras, mães terríveis, ou mães muito apegadas, ou que elas não sabem lidar com o crescimento do filho, porque botaram tudo no filho, ou input no filho também essa noção negativa, porque o ego daí vai estabelecendo parâmetros inadequados, né? Que acabam favorecendo uma postura estressora, favorável ao não enfrentamento do estresse. Gisa, tu quer colocar alguma coisa? Nessa parte aqui, você estava falando sobre a síndrome de burnout, já seria a fase de exaustão, então, né? Sim. Quando chega nesse ponto. Porque eu trabalho na área de tecnologia de informação
E eu tenho um colega que ficou 6 meses afastado, porque entrou em burnout, até era para ele viajar para o Brasil comigo, aí não pudemos mandá-lo, né? É muito grave, ele apagou, simplesmente não conseguia trabalhar, não conseguia fazer mais nada. Eu eu sei que no Japão, né, Gisa, tem um termo, eu não sei o termo agora, né, de pessoas que morrem por trabalho, excesso de trabalho, né? Eu conheci um documentário que eu assisti um caso ali, que foi relatado de um jovem japonês, um rapaz jovem, né? E como a vida dele era extremamente corrida, então ele não via a filha dele. Então, o que fazia? Ele gravava pequenos filmes, né? Para mostrar para a filha durante o dia, porque ela nunca viu o pai, porque o pai não existia. Então, o contato que ela tinha com o pai era a partir de vídeos, né? E ele veio a falecer por excesso de trabalho, né? Impressionante. E a pessoa não se deu conta disso, a pessoa vai entrando num processo tão grande, né? E nesse processo de, às vezes, nem discriminar, não perceber, né? O seu corpo e as reações, e vai entrando num processo de tamanho que acaba entrando numa falência, né? De uma certa maneira, de alguma parte do organismo que leva ao óbito. Eu sou ali. Isso que você citou, eu passei por uma situação assim, e graças a Deus consegui, estou aqui, né, falando com vocês, mas não precisou operar, uma pessoa nada, não precisei ir ponte de safena, não precisei operar, não precisei de nada, mas com ajuda espiritual, porque se não fosse o Dr. Bezerra me socorrer, eu não estava aqui. Eu tive em 2015 infarto do miocárdio. E não sente dor, não, viu? A gente só assim, só... mas nem desmaio, nem nada. Eu me sentia estranha e isso no aeroporto, estava para vir para cá da Finlândia, um evento espírita na Finlândia, mas eu trabalhava na época em excesso. Gente, por caridade, isso aí estou dando como testemunho para vocês, minha vida privada, férias. No momento de tirar férias, não importa se vai ganhar menos, se não vai ganhar nada, se vai ter que emprestar dinheiro para o aluguel. Tira férias se precisar, porque eu não tirava as férias, eu ia deixando, e por isso, e eu tinha muitos pacientes, eu ficava quase doida às vezes, porque às vezes é 12, 15 por dia, isso é muita coisa. Então, eu realmente tinha muito trabalho, e tinha a família que eu tinha da sustentação, que eu não vou entrar em detalhes, não há necessidade agora. Então, isso tudo aconteceu que quando eu estava relaxada, num evento espírita maravilhoso na Finlândia, quando estávamos voltando, então aconteceu isso comigo. E eu chamei mesmo, eu disse, doutor Bezerra, eu pensei que ia ser stroke, eu fiquei assim com medo, né? Daí eu disse, Maria, vamos nos apegar com o doutor Bezerra de Menezes, vamos orar para que ele envie alguém, algum espírito que esteja nas imediações, que possa me ajudar. E a minha pressão ficou muito alta, né? Então, realmente veio mesmo. Veio um espírito paulista, eu não costumo fazer isso em público, falar dessa forma, já estou falando agora. Ele era um paulista, todo alegrinho, sabe, muito jovem, já de avental branco, tudo. Com licença, eu sou médico. E eu olhei assim para ele. Ele pegou, Doc, no meu pulso. Quando ele pegou no meu pulso, era muito leve demais, parecia uma seda. E eu ia dizer para ele, Doc, a gente sabe que tem que pegar nem muito apertado, nem muito leve, né? E quando eu fui falar, ele já tinha sumido. Ele veio me passar o primeiro, como é que ele diz, Doc? As primeiras energias, né? Ele veio passar para mim na relata. Muito bem. Dali a pouquinho, já veio a Maria, nós continuamos orando, né? Eu pensei assim, eu olhei para a Maria para ver se ela também tinha visto aquele espírito paulista. Daí, a Maria, vinha vindo, eu vi o cabelo só da senhora. Ela era assim, bem assim, uma senhora bem de idade, magrelinha. Ela era uma médica e ela era norueguesa e ela disse, olhou assim para mim, por isso que eu vi o cabelo, quando ela se assim curvou para mim e disse, não é tão grave quanto parece. Det är inte så svårt som det ser ut. E foi. Daí, e a Maria viu também.
Nós vimos juntas essa norueguesa. Quando nós olhamos, e a Maria olhou, eu nem olhei, a Maria olhou, ela já tinha sumido no corredor, porque as pessoas tinham dado espaço, claro, né? Eu estava ali assim, ai meu Deus do céu, uma sensação estranha. E vieram os paramédicos, tiraram a pressão, estava muito alta, e disse, nós vamos levar a senhora já. E me levaram, e foi assim, gente. Eu não tive nada, não era stroke, fizeram todos aqueles exames para ver se é stroke, né? Toda aquela coisa, nada, não era stroke, graças a Deus. E no outro dia eu já estava ensinando o samba para as pessoas lá no hospital, para as enfermeiras, dançando mesmo, nós estávamos dançando samba. Então, quis contar isso rapidamente, nem sei se vocês compreenderam, mas como testemunha, porque a gente deve tirar férias. Eu estava bem, eu fazia bem, eu gostava do que eu fazia, trabalhava muito bem, tudo tranquilo, e depois trabalhei mais 4 anos, só que eu diminuí os meus horários e tudo mais, né? Mas eu aprendi que férias tem que ser tirar, ponto. Uma das coisas que a Joana coloca de 2 tipos de perfil de pessoas, né, que de maneira acabam tendo esse perfil estressor. Ou pessoas frágeis psicologicamente, que não conseguem sair do período infantil, né, que estão ligados à busca de uma mãe sobreprotetora, diz a Joana de Ângela. Então, elas não se prepararam de maneira adequada para a vida, né? E aí os desafios da vida acabam sendo pesarosos, né? Diz a Joana, né, que elas não estão acostumadas, então, ao trabalho continuado, e porque o estresse é uma falta de adaptação, né? Uma incapacidade, né? É um transtorno de adaptação, uma síndrome de adaptação, né, à realidade. Então, quando o organismo consegue se adaptar, né, a esse fator de tensão, vai ficando o estresse como uma forma de resposta que envolve todo esse esgotamento. Então, elas acabam, o esforço para elas é maior. Ou pessoas muito perfeccionistas também, né, que buscam realizar de maneira muito exagerada, que não mede esforço e que acabam de uma maneira se negando a si mesmo, né? Porque uma das coisas que a gente vê nessas profissões de ajuda, né, serviço social, medicina, psicologia, entre outras, são pessoas que acabam meio que tendo um padrão de autoabandono, né? Cuida dos outros, mas não cuida de si, né? Então, de uma certa maneira, existe toda uma pesquisa Exatamente. que saiu de pessoas que o perfil desse profissional de ajuda tem muito essa característica de são pessoas sensíveis à dor do outro, mas que tiveram história de abandono e de descaso, negligência, e elas acabam cuidando da dor do outro e continuam negligenciando a si mesmo. Então, esse é um perigo que a gente pode acontecer com a gente, né, em função da nosso perfil psicológico. Mariana, tu quer colocar alguma coisa? É que eu lembrei no livro Obreiros, tem o caso se eu não me engano, é o Cavalcante, que eles vão fazer o desencarne desse, não sei se alguém lembrar, depois eu falar alguma besteira aí, me corrige. Vão fazer o desencarne dele, e o André Luiz pergunta para o assistente se ele completou o tempo dele na Terra. Aí ele disse que não. Aí ele fala, nossa, mas ele merece aqui o nosso esforço todo? Aí ele comenta, porque ele ajudou muita gente, mas ele não completou porque ele se entregou muito para o trabalho, ele trabalhava de noite, tinha aquela vida, né? E aí, quer dizer, ele com isso atrapalhou até os órgãos dele. Então ele estava desencarnando antes do tempo. E mesmo assim, então assim, eu acho que o equilíbrio, buscar o equilíbrio em tudo é sempre o caminho, né? E aquilo me fez parar para pensar realmente, porque apesar dele ter uma conduta no bem, ele ser uma pessoa boa, do outro lado ele não tinha assim, né, ele fez mal ao próprio corpo dele com o excesso lá dos trabalhos durante a noite. Sim, lembrei dessa história. É interessante. Aqui a Silvia e a Maria estão colocando de pessoas que devido ao estresse começam a perder o cabelo, né? A alopecia é muito comum, também a psoríase, né?
é muito comum isso. Tá? Então, problemas de pele, começam a surgir muitos problemas de pele, entre eles a alopecia, perda de cabelo, a psoríase, como resposta, né, a um estresse crônico, né? E, claro, e aí, como diz a Mariana, a qualidade de vida vai se perdendo, né? E a gente vai, de uma maneira, acelerando o desencarne. Então, mesmo que a gente não morra, não desencarne de maneira abrupta, com infartos ou não, mas isso vai sobrecarregando o corpo e, muitas vezes, né, a gente acaba antecipando um processo de vida que deveria durar mais tempo pela falta de cuidado que a gente tem conosco mesmo, né? Débora, tu quer fazer alguma coisa? Posso só para terminar aqui, Sim, esqueci sim. de dizer, o André Luiz, até porque ele foi um suicídio indireto, ele pergunta se nesse caso, para o instrutor, é um suicídio indireto. Ele diz que não. Né? Só para depois o pessoal não ficar pensando que... Né? Aí ele, bom, explica lá, mas quem quiser depois ler o livro, né? Vale a pena. Muito bem. Débora? Oi, Gelson. Lá no livro, no Conflitos Existenciais, né, no primeiro item lá, no Razão de Ser do Estresse, já no final desse item, se a gente pega o quarto e quinto parágrafos, né, do final, né, subindo, quando Joana começa a falar assim, aquilo que você estava explicando, né, essas questões do ego, né, que se assoberba de ilusões e posses mentirosas, né, tipo, que não se estruturam em estruturas legítimas, aí ela fala assim depois: o aprofundamento da identificação da autoconsciência faculta a valorização do si próprio, ampliando a esfera de aspirações e metas que devem ser realizadas. E aí, quando eu li, Gelson, eu entendi, mas assim, eu entendi mais ou menos, eu entendo assim, mas entendo bem pouquinho isso que ela quis dizer, então se você pudesse comentar um pouco mais. E também, assim, me pareceu, porque ela fala em ego, né, e depois ela fala de um ego infantil, né, mas ela fala como se fosse de um ego que precisasse, né, amadurecer com base nessa autoconsciência. Aí eu fiquei pensando assim, na vida diária da gente, como que seria isso, né, tipo, em termos práticos? É que, na verdade, o que acontece, né? Dentro dessa imaturidade do ego, ele acaba buscando, ele ilude, então ele acaba projetando essa história de bem-estar, de realização, em armadilhas que ele coloca para ele, que, em vez de ser algo que realmente vai ao encontro dele, acabam prejudicando e criando cada vez mais um aprisionamento em favor dessa exaustão, né? Então, a Joana fala dessa sociedade agressiva, competitiva, desse esforço exagerado da pessoa em querer vencer na vida, né? Em querer buscar realizações econômicas e sociais, e acabam colocando muita energia para além do necessário, né? Então, isso de uma maneira vai criando um modo de ser que favorece o estresse. Então, na medida que tu vai rompendo com essa visão da persona e desse ego deslumbrado, né, voltado para a consciência coletiva, e vai fazendo uma autoconsciência, né, tomando consciência do seu mundo interior, daí tu vai começando a ir ao encontro do teu self, né, do si mesmo, né? E aí, de uma maneira, tu vai abrindo novos horizontes, isso que ela fala de ampliar essa esfera de aspirações, né? E aí o teu foco começa a se ajustar em coisas que realmente são necessárias, adequadas e que realmente dão significado na tua vida. E quando tu busca algo que dá significado, que preenche realmente, que alimenta a tua alma, a tua capacidade de suportar, de lidar com a vida, também melhora, né? Porque o que é o estresse, né? O que a Joana fala que é estresse, né? É realmente uma grande tensão, né? Da qual a gente quer se livrar. Então, a Joana fala que quando se experimenta uma grande tensão, a gente, para se livrar, né, desse momento, né, a gente acaba se tornando vítima disso, de Anja, porque a gente quer fazer a gente faz uma pressão dentro de nós para superar a tensão.
Então, tu tem até a tensão do ambiente, mas a tensão que tu coloca para superar aquele desafio, e que gera mais esforço, e aí a capacidade de resistência emocional acaba implodindo, né? Se colocando além do teu limite, né? Então, isso acaba... E os anseios do mundo são estímulos estressores, né? De uma certa maneira, pelo exagero, pela falta de medida e assim por diante. E não satisfazem o espírito. Silvia? Obrigada. Qual é a diferença? Existe uma diferença, eu imagino que existe, entre, por exemplo, o estresse que a gente tem na vida, no dia a dia, de certas coisas, com, por exemplo, os soldados que têm aqueles processos síndrome dramático, porque alguma coisa terrível aconteceu para eles durante a guerra, ou coisa assim. Existe uma diferença entre um e outro, se bem que talvez o processo físico seja o mesmo, mas existe alguma coisa que desencadeia. Sim, Silvia, existe. Há pessoas, a gente vê na literatura as pessoas falarem de tipo de estresse, né? Então, além do estresse agudo e o estresse crônico, que representa fase de um processo de síndrome estressora que tu vai entrando, né? Tem também o gerador do estresse. Então, a pessoa fala de estresse traumático, né? Então, os traumas são fatores extremamente estressores. Estresse emocional, estresse físico, estresse traumático. Então, a gente pode falar em tipos, né, de estresse também, com certeza, né? Ok, thank you. Alguém mais quer colocar alguma coisa em relação ao que a Joana nos traz? Eu gostaria. Sim, Vânia. Eu tenho uma pergunta aqui no ponto processos e mecanismos estressantes, porque ela fala que há uma tendência, possivelmente inconsciente, em alguns pacientes, de cultivarem o masoquismo emocional. Estou dando para a autocomiseração, a necessidade de acolhimento em colo materno, pensando em transformar a sociedade que lhes parece adversária em protetora piegas dos seus desfalecimentos morais. E esse ponto eu não entendi. É que, na verdade, são pessoas que se autossacrificam de maneira exagerada, essa coisa masoquista, geralmente por uma combinação de culpa e de uma de chamar atenção, né? De ser valorizada, né? Aí entra nessa dinâmica aí que tá citando, né? Que são pessoas que acabam aí agindo de maneira inflada, porque estresse é desmedida, né? É desmedida. E o pior perigo para os gregos, na cidadão grego, é justamente passar do metro, né? O metro é a justa medida do humano. Então, se tu passasse desse metro, tu está se comportando como um deus, né? Não está agindo mais como homem, que é a inflação, que é desmedida, e aí tu tem que se castigar. Então, o estresse é uma atitude heróica do homem de agir como Deus, né? De querer ser superior, ser o centro do mundo, e achar que pode tudo. Então, essa desmedida, em vários níveis, né? Vários níveis, desmedida de ambição, a desmedida de autovalorização, desmedida de querer ser, de conquistar e assim por diante, tudo isso é igual estresse. Então, essa atitude masoquista que tu está lendo aqui também, né, que ela coloca, né, é uma desmedida, né, de eu quero ser mais do que eu sou, e uma forma de se autopunir pela culpa e, ao mesmo tempo, chamar a atenção do outro para uma forma de ter o valor, né? O valor próprio que a pessoa não reconhece por ela mesma. Porque, de uma certa maneira, né, a Joana fala, né, que outras pessoas que são dependentes e que tu transfere para o outro, né, a responsabilidade, e tu não aprende a lidar com a vida. Ou essa que tu pega demais por algum motivo inconsciente, né? Tu pega demais uma responsabilidade de forma desmedida, e por isso que ela coloca
em outro momento, que até a forma de querer evoluir espiritualmente tem que ser de maneira sensata, né? Se tu quer evoluir de maneira muito rápida, te exigindo mais do que tu pode, isso, em vez de ajudar a tu a evoluir, cria também uma tensão desfavorável. Então, né, a gente tem que caminhar sabendo do tamanho das nossas pernas, né, gente? A gente não vai ser santo de um dia para o outro. Então, como diz nosso irmão Bezerra, passos pequenos, mas firmes, né? Não adianta a gente querer, né? Agora eu vou virar santo, vou parar de comer carne, vou parar de sair para o mundo, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de tudo, né? E aí eu não aguento, né? Consigo uma semana, daqui a uma semana eu já estou subindo pelas paredes, porque eu não faço um trabalho interno mesmo de me conscientizar, de conquistar, porque tudo isso exige, né, um trabalho de autoconhecimento e um trabalho de hábito também, de construção de comportamento. Então, tudo isso tem que ser considerado. Marie? Obrigada. Sim, eu queria saber justo uma coisa, com relação ao estresse e o medo, porque, bom, eu sou meio estressada de natureza, né? Mas se eu tiver medo de alguma coisa, ainda... mas sou mesmo, tem que dizer a verdade. Mas eu, por exemplo, o ano passado, quando eu tive que passar por uma cirurgia, eu fiquei tão estressada, eu estava, na verdade, com muito medo, claro que eu estava. Mas a minha pressão subiu tanto que eu cheguei no bloco, eu estava com 21, aí tiveram que me acalmar primeiro bem, para eles poderem fazer o procedimento. Mas eu me sinto assim, a cada vez que eu tenho estresse, mesmo que eu seja uma estressada eterna, mas ele está sempre ligado com medo. Eu estou falando, não sei se deu para escutar. A gente já comentou aqui, né, que o medo, né, e a culpa são as portas para todas as doenças, né, para as loucuras em gerais, né? E também o estresse, porque então, e a Joana vai falar aqui no capítulo, né, sobre a insegurança, né? Então, porque a insegurança é esse medo, porque por a gente não se sentir merecedor, por a gente não ter confiança em nós, por culpa, né? Ou fuga do passado. Então, esse medo muitas vezes até uma forma de autoacusação, de dizer eu não mereço o amor de Deus, ou eu não criei redes de apoio afetivo, porque a teoria do apego do Bowlby justamente é isso, né? Que a criança tem que ter um adulto que acolhe, né? Que dá suporte para poder se sentir capaz de explorar o mundo, que é a confiança básica, que é o primeiro sentimento que a criança vai construindo na sua construção de identidade. E se essa confiança não foi estabelecida, gera a desconfiança ou a insegurança. Então, quando a gente não tem uma rede de apoio internalizado, né, e precisa a fé em Deus, né, e aceitar que tu é amado, mesmo achando que tu não merece, é fundamental para poder realmente ir desmanchando essa insegurança, porque realmente a insegurança vai criando essa incerteza, esse receio. E aí, como tu não controla a vida, né, tu fica sempre achando que tu pode, em algum momento, em nome dessa insegurança, ser palco de um cenário negativo, né? Então, a gente tem que aprender a confiar, né? A confiar, a se entregar, a poder realmente fazer um exercício de aceitar que tudo é bom também, né? E a forma que a gente interpreta a vida, né? Mesmo as coisas difíceis, complicadas, é para o meu aprendizado. Eu vou confiar em Deus, né? Vou me entregar, vou viver isso, vou pagar o preço, vou aprender a lidar com isso, e vou acreditar que eu tenho recurso e que isso seja para o meu melhor. Então, são exercícios que a gente tem que fazer constantemente para ir desmanchando esses padrões que a gente traz do passado, né? Que é muito forte. Ok. Muito, obrigada, valeu. Obrigada. Muito bem, gente. Nós estamos já com... Aqui a Maria está perguntando se já tem alguma matéria sobre o uso de óleos essenciais para a saúde física e mental. Não me lembro de ter lido alguma coisa sobre óleo essenciais, né? Mas a gente sabe que
que os olhos, né, que os cheiros, eles mobilizam muitas questões, né, tanto de uma resposta fisiológica como uma resposta emocional. Então, eu acho que são bem interessantes. E alguns óleos têm propriedades, realmente, né? A lavanda, que é muito presente na Europa, a gente sabe que é muito boa para uma série de coisas, né? Então, a Joana fala muito, aqui no capítulo, ela fala de musicoterapia, né? A música também, né? A música, ela entra, né, no hipotálamo, toca direto na nossa alma, né, nesse mundo das emoções. Então, a música também é algo bem importante, ouvir música e também dançar, né? Também é uma coisa boa. Tá bom, gente? Ok. Então, terminamos com isso esse item, né, do nosso programa. E semana que vem a gente vai então para o item 27, fobia, que é o capítulo 17 do Conflitos Existenciais, e o capítulo 8 do Triunfo Pessoal.